Kobayashi, está bem? Eu tô ótimo. Eu tirei o óculos, postei hoje ainda, né? Meu óculos tá, sei lá, eu fui que ser muito econômico e aí ele riscou inteiro. E ele tá refletindo demais. Tá começando. Então eu tive que tirar. Sobral, eu vou te falar uma coisa. Eu gastei uma fortuna num óculos, assim, há uns 3 anos atrás. Aí eu fiquei super feliz, mas eu fiquei mega puto, assim, de ter gastado aquela grana. Eu tive que refazer, eu perdi o óculos, tive que refazer. Quando eu fui refazer, eu falei, não, vou economizar, não tem cabimento, eu gastar essa grana e tal. Economizei. Meu, Ah, uma meu Deus. Vou ter mega que má ideia. resolver se eu vou mandar Mega pro má ideia. Bolívia. É, Mega má ideia. mas é bom que pelo menos as decisões que eu tomo erradas, elas são pelo menos econômicas. E são só para e só afetam a minha vida, não afetam a vida dos outros. Coisa de gente pão dura, né, Sobral? Pão dura é assim, né? Bom, né? É bom. É costume de trabalhar no Estado, né? Que a gente fica mais consciente com o gasto. Ô, Sobral, me diz uma Pessoal, coisa. Você não usa fone de ouvido? Você faz as lives sem fone? eu tô fazendo sem, porque. Nem sei porquê, mas faço sem. E fica bom, né? Acho que fica, né? A turma não reclamou, não. Eu tenho feito sempre com fone. Deixa eu É. tentar, vai. Deixa eu fazer sem fone. Vamos ver se... Você está me ouvindo ou não? Tô ouvindo bem. Ah, então tá bom. Então vamos embora. Tô ouvindo até um pouco menos, com menos ruído. Ah, que bom. Ótimo. Ô, Kobashi, e aí, hein? Nós estamos prestes aí a um processo de mudança política em São Paulo, no Brasil todo, nas cidades, e a discussão o debate é sobre o que serão das cidades, né? E a gente conversando outro dia, a gente, né, até por uma reflexão, tratou exatamente daquilo que acho que a maioria das pessoas sentem, que é o que precisa mudar de verdade, né? O que incomoda as pessoas? Por que a gente tem tanta frustração ou tanta expectativa gerada, né? E dentre as coisas a gente achou um bom termo, né, Kobashi, que como fazer para a gente mudar da cidade que nós vivemos para a cidade que nós queremos, né? É o desejo das pessoas, a esperança está no desejo. E como é que a gente faz isso? Então a gente E aí, isso estava é muito louco, nessa né, Sobral? reflexão e esse é o nosso papo de hoje. É. Porque isso, eu acho que essa é uma ideia muito interessante, assim, porque a gente vive em São Paulo, a gente adora São Paulo. Sou paulistano gosta de São Paulo. Mas a gente reclama de São Paulo o tempo inteiro, né? A gente fica falando, não, mas São Paulo tinha que ser assim, São Paulo tinha que ser assado, e é isso que não funciona, tinham que fazer isso, aquilo, tá faltando. Enfim, a gente passa assim, o tempo imenso falando de uma São Paulo que não existe e que a gente gostaria que existisse. É É verdade. essa tal da São Paulo que a gente quer. Não é a que a gente vive, é a que a gente quer que exista. E E ainda que eu acho que existam, a pergunta é, o que precisa? e ainda Né? que Como é que faz existam, isso? e ainda que existam, né, Kobashi, em certas ilhas, em certos bairros, uma cidade completamente diferente do que é o conjunto da cidade, uma cidade ainda que tem muita pobreza, né? Gente, 1/3 da cidade quase vive na extremidade de São Paulo, 3,5 milhões de pessoas vivem sem saneamento básico mínimo, né? A gente vai percebendo isso também nas maiores crises, como a sanitária de saúde que a gente teve agora, mas assim, não é a São Paulo da Faria Lima, que ainda que precise de muita mudança de comportamento e mudança do poder público ali, ainda assim ela é muitas vezes melhor do que a gente vive na cidade real, né? Na cidade que existe, na periferia e na falta de tudo, de tudo. Então, embora a gente viva nos pequenos oásis, você estava dizendo isso de outra vez, né? A gente ainda tem muitos problemas no conjunto da cidade. E aí, como é que a gente faz para transformar isso, né, Kobashi? Esse é um ponto alto É isso. da gente mudar isso. E dentro desse processo de reflexão, eu acho que tem, assim, tem que ter uma mudança de paradigma definitiva, assim, né? Que é a cidade que
fiscaliza, é a cidade que fica no seu cangote, né? A prefeitura que te penaliza, ao invés de ter uma prefeitura que te orienta. Então, em resumo, que é uma boa expressão, é assim, é a mudança de um paradigma na cidade que muda do cadê o seu documento, né? Eu estou te fiscalizando para como é que eu posso te ajudar, né? É o que se pretende para o futuro moderno. Isso não existe. Não existe. A prefeitura, a máquina da prefeitura foi feita para fiscalizar, para cobrar, para querer saber. Você entende? Para ver se você jogou papel na rua. Quer dizer, não está preocupado. Então, mas é por isso que eu tenho que ter uma quebra de paradigma, né? Por isso que precisa mudar. Acho que essa grande inversão, porque a gente está falando de imediatos opostos, né? É assim, considerar que uma pessoa, um empreendedor, e aí vamos falar sobre isso. As pequenas e microempresas, os pequenos empreendedores, eles no Brasil, e São Paulo é na mesma medida, eles representam mais do que 55% de toda a mão de obra formal de trabalho. Mais da metade da geração de emprego e renda no Brasil é feito pelos pequenos negócios. É o restaurante, é o bar, é a padaria, é o cabeleireiro, é o chaveiro, é a lavanderia, é a cabeleireira lá, a manicure lá na ponta da cidade, que gera emprego e renda para São Paulo. Isso os formais. E os informais só são pequenos. Não tem informal que seja grande. Então, assim, 2/3 dos empregos gerados numa cidade como São Paulo são feitos pelos pequenos empreendedores. Aí você acha que tem cabimento o cara esperar 500 dias para tirar uma licença de funcionamento? Você acha que assim, você acha que a pessoa ela quer trabalhar e ela quer fazer mal para a cidade? Ela quer fazer mal para a sociedade? Ela quer prejudicar as pessoas do bairro ou ela quer ajudar? Você acha que ela quer fornecer um bom serviço ou ela quer prejudicar as pessoas? Não. Então, é a coisa de transformar o empreendedor num potencial criminoso numa simplicidade. Bom, você sabe, eu, enfim, tenho duas, três empresas e é impressionante, porque eu me sinto sempre na missão de provar que eu não vou fazer nada de errado. Exatamente. O pressuposto é assim, você vai fazer coisa errada. Então, assim, não, você não pode. Não, tem um fio de cabelo aqui fora do lugar. Não, você entregou só 397 documentos, faltaram mais 2. Entendeu? Então você não pode funcionar e você está multado, você está penalizado. E a multa, né, Kobashi? A multa é a declaração da falência do Estado. É quando o Estado erra. Se tiver que multar alguém, é porque ou ele não proveu, não forneceu instruções adequadas para a pessoa, né? Ou ele não educou a pessoa também direito. Então, de qualquer modo, é a falência do Estado. Então, você está multado. É claro que tem gente no mundo inteiro, aqui em São Paulo não é diferente, que nasceu para fazer coisa errada, né? A gente sabe. Mas essa é a minoria. A maioria dos paulistanos é gente honesta, correta. Aliás, essa cidade foi criada disso, né, Kobashi? São Paulo foi criada de gente de trabalho, de força de trabalho. Sempre foi a cidade das oportunidades e sempre esteve além do seu tempo, né? Há 100 anos, essa cidade está além do seu tempo, gerando inovações, gerando novidades, impulsionando a economia e fazendo modelos novos de negócios. E ainda assim, a resistência ou a dificuldade criada do Estado na vida das pessoas parece cada vez maiores. Embora todo mundo diga que não, precisa desburocratizar, não, precisa... Não. Mas o que é feito de fato, né? Não, mas é que você está falando uma coisa que é interessante, assim, porque tem uma camada que precisa desburocratizar, precisa informatizar, enfim, a gente sabe isso. Precisa fazer e, enfim, faz tempo que não tem novidade nessa área, né? Quer dizer, já teve grandes avanços, tal, mas há 2 gestões que não tem absolutamente nenhum avanço nessa área.
Mas você está falando uma coisa mais interessante, que é uma mudança de paradigma, né? Quer dizer, é uma prefeitura que não está, não é orientada para cobrar o cidadão, cobrar fiscalizar o microempreendedor, mas é uma prefeitura que está orientada a ajudar o cidadão, a ajudar o empreendedor, né? Quer dizer, Mas como é que eu... exato, esse é o Mas ponto. isso é uma mudança imensa. É a mudança de chave, que às vezes é só mudar uma chave mesmo. Tem uma construção que é conservadora do ponto de vista de fazer igual sempre, que é isso. Ah, não tem o papel amarelo com 3 linhas escritas, então você não pode. Não importa que cada um esteja num lugar, faça um tipo de negócio e sirva faça um tipo de serviço. Não importa. Tem que ser no mesmo rigor das coisas. E aí, Kobashi, você sabe que eu tive uma passagem, embora muito breve, mas foi muito intensa, no Sebrae, de São Paulo. E tem uma coisa que ali eu aprendi, e eu tenho clareza na importância disso, que é o seguinte: a Prefeitura de São Paulo, o governo, ele precisa ajudar as pessoas. É disso que trata o Estado. O Estado não está lá para mandar, faça isso, faça aquilo, agora fique de pé, agora fique sentado. Ela precisa ajudar as pessoas a viverem. E, aliás, o quanto menos o Estado atrapalha, quanto menos a prefeitura atrapalha, melhor para as pessoas, né? Não é nem uma questão de Estado máximo, Estado mínimo, é um Estado que não atrapalhe as pessoas, já é o suficiente. Bom, eu aprendi lá no Sebrae, como acho que é muito curioso, até do ponto de vista de funções, né, ali, de qual é o tipo de serviço, como é que o Sebrae serve as pessoas. Ele tem analistas que fazem análises de dados e tem consultores. A prefeitura tem analista e consultor? Não. Tem 32 subprefeituras e não tem um único posto de atendimento para facilitar a vida do camarada. Mas tem um órgão que vai lá e diz assim: você não pagou a taxa do seu anúncio indicativo da porta da sua loja. Então a multa. Entendeu? Não, você tem um degrauzinho que você tá fora do padrão de uma das 48 mil leis da cidade de São Paulo. Né? Você não leu a linha 3 do parágrafo 4 do artigo 49 da lei 18 mil, não sei das coisas. É disso que trata. A gente precisa ajudar as pessoas. São Paulo, se quer ser cosmopolita, contemporânea, precisa construir uma agenda que ajuda as pessoas e não atrapalha. Mas então, mudar esse paradigma. Né? É possível fazer isso? É possível. Fazer essa virada. No lugar de fiscal, consultor. No lugar de cobrar, orientar. É possível, é possível. É para isso que deve servir o Estado. Tem que orientar. Bom, não é isso que o Estado se propôs, e aliás a sociedade esperava no meio da pandemia, orientação. O que eu faço? Tem que passar gel, álcool em gel, você tem que andar de máscara, agora você não anda para cá, agora você não funciona para... Não é assim. O Estado precisa entender que ele é um órgão que orienta a sociedade a andar. E não é lá atrás, você só vai andar se for do meu jeito, né? Eu sei que parece sutil a diferença, mas para mim ela é absolutamente oposta. Mudar o paradigma entre cadê os seus documentos, eu estou te fiscalizando, para como é que eu posso te ajudar a você ser independente e autônomo. Isso me parece assim, tipo, a diferença entre, sei lá, século XVII, XVIII e século XXI, XXII. Assim, mas é que talvez uma mudança de paradigma imensa. Que talvez as pessoas entendam também de forma um pouco equivocada, né, Kobashi, qual que é o papel, né, da prefeitura, né? Mas qual que é o papel da prefeitura? Então, o papel da prefeitura é servir as pessoas, né? E não simplesmente coibir. Aliás, tem uma coisa que é muito clara, né? São Paulo e outras cidades grandes brasileiras, até pequenas, elas têm tido o costume, a rotina, né, de cobrar deveres das pessoas, mas ela não foi capaz até hoje de garantir mínimos direitos, né? A gente tem
pobreza extrema em São Paulo, tem problema de burocratização, tem falta de debate com priorização de atendimento das coisas que precisam ser resolvidas em prioridade, porque ela é craque em cobrar deveres e ela não entrega nenhum direito, né? E se a gente está falando do Estado moderno, tá falando nós estamos falando definitivamente do século XXI, e a gente atravessar todas as dificuldades do mundo atual, contemporâneas e tal, nós vamos pensar em mudar a forma de fazer, né? Então é isso, é tirar o Estado, parar de atrapalhar, ajudar as pessoas. Que parece tão óbvio que fica parecendo, mas você tá vendo, isso é óbvio. Só que não acontece. Acontece para poucos, muitíssimo poucos. Não, mas que tem acesso, que tem um advogado, que tem um contador, que tem um engenheiro, não sei do que, né? Sobral, é muito interessante isso que você está falando, porque isso até transcende aos privilégios naturais, assim, de quem mora no Jardim Europa versus quem mora no, enfim, sei lá, no Capão Redondo. Isso transcende, né? Quer dizer, é uma prefeitura que não é fiscalizatória, né? Não fica imbuída do poder de polícia, né? O que você fez certo, você fez errado, não sei o que, né? Mas é uma prefeitura que te ajuda, te fala, bom, é o seguinte, essa regra não pode, tem uma regra, diz que não pode fazer isso. Como é que a gente te ajuda a você cumprir com a regra para você continuar gerando emprego, para você continuar, enfim, com o seu negócio funcionando bacana? Tá? Assim, e aí tem, né? Eu dei o exemplo do Sebrae, mas tem a Fiesp, que vive colaborando com a indústria e os serviços no estado inteiro, ajuda, auxilia, desde o crédito, microcrédito, acesso a crédito, até a combater os excessos das leis que às vezes são impeditivas para qualquer coisa. Não é uma questão só, não, porque é poluente, ao contrário, né? Aliás, a gente precisa defender né, nesse mundo contemporâneo aquilo que é limpo, uma indústria limpa, né, serviços limpos. São Paulo é vocacionado a vida inteira para isso. São Paulo não tem mais indústria, né? São Paulo tem serviço e comércio. Basicamente, e no mundo contemporâneo, isso precisa de tecnologia, isso precisa de criatividade, isso precisa de marcos regulatórios para sustentabilidade, para a gente proteger o meio ambiente e as gerações futuras, né? A gente tem muito mais consciência e responsabilidade. Mas, assim, tem o Sistema S para colaborar, tem as instituições de ensino, tem academia, tem gente que pensa permanentemente nas soluções para desenvolvimento econômico, para desenvolvimento urbano, para desenvolvimento social. Falta essa relação, trazer para dentro da prefeitura e dos órgãos públicos, nem que seja por obrigação legal, e aí um vereador, obviamente, pode fazer isso, vou obrigar a fazer isso. Em cada ponto da cidade, não é para ter 6 estações ou escritórios do Sebrae, nós temos que ter 50, né? Não é para ter só as universidades formando e graduando as pessoas. Nós vamos ter as universidades dando prestação de serviço, consultoria para os pequenos empreendedores que precisam só entender como é que ele vai tomar um crédito no financiamento para ele expandir o negócio dele, para a cabeleireira comprar uma nova cadeira, para comprar um novo estojo de tesouras, para o restaurante comprar um novo fogão, uma nova louça para melhorar, expandir o seu negócio. Assim, não é 5, 10 anos de graduação, precisa ter mínimos ajustes e aconselhamento. É muito louco quando a gente fala assim, né? Nós precisamos ter uma sociedade mais empática, uma cidade mais acolhedora. E o que se vê parece aquele patriarca das antigas que, para conversar com o filho, coloca a cinta na mesa, né? Assim, vamos conversar aqui, eu quero entender um pouco o que está acontecendo. Não é. É o contrário. O que você acha? O que você acha? Com o cinto em cima da mesa. A gente precisa largar a mão disso. Se a gente quer mudar, precisa mudar de fato. E eu acho que tem um diagnóstico muito precioso. Nós precisamos mudar essa chave. E eu acho que é possível e dá para fazer.
E vamos falar da coisa da indústria limpa, já que está falando de empreendedorismo, a Não, gente quer falar daquilo que o futuro espera, né? então, eu queria a gente tocou nesse assunto e eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando que essa coisa da modernização da prefeitura, né? As duas últimas gestões, no meu ponto de vista, foram desastrosas. Assim. Eu acompanho muito a área da tecnologia, para mim, e de como informatizar e modernizar o serviço público, isso é uma coisa que sempre me interessou, e as duas últimas gestões não fizeram absolutamente nada. E aí, mas tiveram avanços, né? Então, eu fui ver, a nota fiscal eletrônica é uma coisa, é maravilhoso. Simplificou muito a vida do pequeno empreendedor. E eu fui falar, bom, de quando é a nota fiscal eletrônica que foi a grande mudança na relação do empreendedor com o município? Meu, tem 10 anos. A última, é verdade. Então, assim, há 10 anos tinha tipo o iPhone 2, entendeu? 3, sei lá como é que é. Nós estamos na versão 11, né? É mal comparando, mas é um pouco essa coisa. Não dá para começar a inovar e parar e esperar mais uma década para um grande feito. A gente vai ficando muito atrasado. A cidade está muito atrasada, né? Muito atrasada. Atrasada em todos os sentidos, atrasado na tomada de decisão. Quando, assim, a turma aí está fazendo calçada. Claro, calçada é óbvio, mas assim, é óbvio desde sempre, porque antes de existir carro, as pessoas andavam. Aliás, é isso, né? O que nos faz homem é andar. Somos bípedes, a gente anda. Então, assim, calçada é óbvio. Ninguém faz calçada, joga para o outro, né? É o tal do dever. Eu não ajudo o comércio a se estabelecer, não deixo o cara abrir de jeito nenhum, em menos de 500 dias o cara não tem chance de abrir, mas aí você corrige tua calçada aí, porque a calçada deve ser problema seu. Mas todo mundo passa aqui, não, mas é problema seu. Bom, aí de repente vamos fazer a reforma de calçada. Demora tanto para fazer que quando faz, está todo mundo insatisfeito. Porque é a tradução do que é tudo muito atrasado, tomar decisão. E isso é coisa básica, né, Kobashi? Agora, a gente vai falar de modernização, vai falar de agilidade, vai falar de treinamento para empreendedor, para dona Maria lá fazer o seu salão de cabeleireiro em Capão Redondo, na garagem da sua casa. Ela vai fazer o quê? Vai pegar um ônibus 1h30 para ficar numa fila para esperar no centro de São Paulo uma aula presencial que vai ser só à noite. Ela faz o quê em casa? Ela trabalha durante o dia. É inapropriado, afasta as pessoas. A gente precisa levar esse conceito, esse conhecimento para lá. Como é que faz hoje se nem o telefone celular pega? Aí a pandemia, assim, vai estudar em casa. Que jeito? Que jeito? E não são os 500 mil alunos da rede pública de ensino fundamental? Não. São 1,5 milhão de estudantes paulistanos, entre instituições de ensino superior, escolas particulares, o ensino médio, ensino fundamental público e privado, que quando vai para depois da Penha, depois de Santo Amaro, depois de Pinheiros e depois da Vila Maria, de Santana, sei lá eu, da freguesia do Ó, acabou. Não tem acesso, não tem conexão da internet. Eu sei, Sobral, isso é uma coisa que eu acompanho de perto. Eu sei o que você está falando e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes as pessoas ficam assim, não, é porque essa operadora de merda, que o meu sinal tem que entrar na sala, viu? Helena, filha da Cris, tá aí, ó, mandando oi pra gente, tio Kobashi, tio Sobral. E as pessoas reclamam muito das operadoras por causa do sinal. Eu sempre falo, gente, vocês precisam entender uma coisa. A operadora quer que o sinal seja bom e que você gaste bastante, fale, baixe dados, porque ela ganha dinheiro assim. Quando o sinal é ruim e o seu celular não funciona, ela deixou de ganhar dinheiro. Ela ganha dinheiro quando, né, você está ligando, está usando a internet, é assim que ela ganha. Então, é um mau negócio para ela quando o sinal é ruim. Perfeitamente. Aí as pessoas, mas por que então que o sinal é tão ruim? A culpa é da prefeitura. É óbvio. As pessoas não sabem disso, Sobral. As pessoas acham que a culpa é da Vivo, da Oi, da Claro, do não sei o quê.
eu vou. Por quê? Porque é pela lei e pela autorização da autoridade pública, que é a prefeitura, que você pode ou não instalar uma antena de celular. Que há 10 anos, na última grande inovação que facilitou a vida das pessoas, uma década atrás, 10 anos atrás, né, as antenas ainda tinham metros, né? Agora a tecnologia é tão fácil, tão moderna, que as antenas são pequenas. Dá para ter centenas de milhares aqui em São Paulo. Agora, tem 11 mil estações de antena paralisadas para serem instaladas, para servir a cidade minimamente, e ela está parada por conta de uma legislação travada também há 8 anos, Kobashi. 8 anos. 8 anos. Assim, ó, mas aí é a culpa do vereador também. É claro, claro que é culpa do vereador. Porque vereador, inclusive... Não, olha, não adianta. Turma, sabe que quando o prefeito quer, a coisa passa, né? É claro, mas eu vou te dizer uma coisa, mas quando o vereador quer, também passa. Sabe por quê? Porque eu conheço como é que funciona aquilo lá. O vereador em São Paulo, há pelo menos 4 décadas, não é de agora, tem acordos para aprovar projetos. E aí todo mundo tem que aprovar aquele projeto que ele escolhe. Por que nenhum vereador até hoje escolheu aprovar o novo marco regulatório da telefonia celular em São Paulo? Por quê? Essa é uma pergunta. Por quê? Você prefere indicar o nome da rua, o nome da praça, e aí não resolve o problema de antena, né? Então, enfim, precisa ter gente lá, de fato, comprometida com os interesses da cidade, não do interesse lá de nomear um amigo, enfim, com toda a importância das nomenclaturas, que fazem homenagens importantes para a cidade, mas, gente, a gente não pode mais se comportar em São Paulo assim, né? Eu vou um pouco além ainda, sabe? Eu acho assim que eu conheço diversos vereadores que são gente boa, gente comprometida com a cidade e tal. Mas o que eu sinto é que às vezes as pessoas não entendem. O vereador não tem o conhecimento, não entende o tamanho do problema. Essa questão, por exemplo, das antenas, imagina, 11 mil pedidos de antenas travados por causa da falta do debate de uma lei. Então, isso fez com que, na pandemia, mesmo que a família tivesse um celular, um smartphone, mesmo que o menino tivesse, ele não conseguiria acompanhar as aulas. Mesmo que tiver o iPad, ele não vai conseguir acessar nada, vai valer zero. Não adianta o prefeito mandar o iPad para um lugar onde não tem sinal. Isso, porque o telefone e o iPad, eles são acessórios. O que é importante é o conteúdo, é a transmissão, né? Bom, a gente sabe que a gente está super atrasado na cidade e é muito curioso, porque neste exato momento também tem uma agenda nacional e também, e mais ainda, mundial, discutindo, bom, qual é o futuro? Porque está todo mundo em crise econômica. Todos os países do mundo, ao mesmo tempo, entraram em crise econômica por conta da pandemia. Vai ser uma correria o ano que vem. Bom, então algumas agendas, né, algumas providências se anteciparam para além do tempo. Bom, tem que discutir sustentabilidade, tem que discutir redução cada vez maior da poluição, tem que discutir emprego criado por indústria limpa, né? E aí a gente chega na cidade de São Paulo e enxerga a sua vocação. Tem uma coisa aqui muito curiosa, também a gente estava outro dia debatendo e a gente chegou a uma conclusão, claro, exagerada, mas é uma conclusão, que São Paulo é feita de banqueiro e de artista, né? Basicamente é isso. Mas é verdade. É verdade. Tudo bem. A gente tem, é o exagero do exagero, né? Não, mas são os polos que movimentam. Sim. Então, você tem um eixo do sistema financeiro e um eixo artístico que, na minha opinião, movimenta restaurantes, hotéis, etc., né? que é quem movimenta. Não é que ela só existe disso, mas é quem puxa as cordas. Assim. Eu acredito nisso, eu concordo. As pessoas falam assim, né? Para cá, o teatro é menos importante, ou porque não tem hábito, também porque nunca assistiu uma peça, também se incomoda, porque acha que aquilo não é para ele, não é um ambiente adequado, e que é uma
grande bobagem, porque o teatro, se tem um lugar que seja popular e que independe de idade, de raça, de gênero e de renda social, né, de renda, é o teatro. Ali cabem na mesma poltrona todas as pessoas possíveis do mundo. Mas não é o teatro, não é o ator sobre o palco, mas é o técnico de luz que fez a luz, o técnico do som. É o cara que puxa, que chama maquinista, que tem gente que acha que é maquinista é o do trem. Não, tem maquinista no teatro. É o cara que projeta as cortinas, o cenário que sobe e desce, se afasta e tal, chama maquinista. Aí tem o pipoqueiro, tem o bilheteiro, tem o segurança, tem o cara do valet, aí tem o táxi. Tem o Uber também, que se financia ali, gera renda porque ele desloca as pessoas, gera turismo, é a rede hoteleira, é o restaurante, é o bar, depois é a festa, depois é o shopping que compra e vende as coisas. É disso que trata, né? Quando a gente pensa com mais profundidade, parece que a gente também não dá muito valor para isso, mas ninguém nunca deixou, e aí a gente vê no colapso que nós estamos vivendo econômico da pandemia, como é que seria o Louvre, a Paris sem o Louvre, né? Como é que seria Nova York sem a Broadway? Como é que seria Hollywood sem o cinema? São bilhões de dólares para a economia. Você sabe, eu moro aqui na Bela Vista. Moro aqui na Bela Vista. A gente é quase vizinho. A Bela Vista tem os restaurantes, etc., mas ela é essencialmente um bairro que depende da cultura. Tu sabe quantos teatros privados tem na Bela Vista? Sem contar a Avenida Paulista. Se contar a Avenida Paulista, vira covardia. Sem contar a Avenida Paulista, são 10 teatros. É um dos bairros que mais tem teatro. É por isso que o Bexiga lá na rede de restaurantes continua sólido, resistindo, né? Gera um monte de emprego. Mas mais do que isso, gera um monte de divisas, gera economia para a cidade. Gera porque tem o charme da rua, porque aí tem um cara se hospeda e São Paulo estica o final de semana, né? Então, assim, fora que a Bela Vista, se você contar com a Avenida Paulista, é o eixo cultural de São Paulo, né? Por que e aí para a gente chegar no nosso extremo, né? Quando a gente brinca assim, São Paulo é feito de um eixo econômico de bancos ou de cultura. O eixo financeiro, que era o centro de São Paulo, foi para Paulista e foi sucedido pela cultura. Aí a Paulista, que virou o eixo econômico, saiu de lá o eixo econômico e foi para Vila Olímpia, Berrini e tal. Boa parte foi para Faria Lima. E foi substituída pela cultura. É bacana isso daí, né? É verdade. É verdade. Assim, eu consigo até... É bizarro isso. Eu tenho vergonha de falar, porque é um privilégio, assim. Eu consigo até... A gente vive privilegiadamente. Mais ou menos uns 10 ou mais museus e centros culturais, assim. A pé, assim, 3, 4 quadras, assim. Sem brincadeira, assim. Se pegar do Sesc, Japan House... o Cultural, aí tem a Casa das Cultural. Rosas, aí você tem o Centro Cultural da Fiesp, o MASP... É bizarro. É bizarro. E não é... E se você descer a escadaria ali, você está lá no Ruth Escobar, depois você está lá no Sérgio Cardoso. Sem descer para Bela Vista de baixo, né? Só pensando nessa parte de cima. Sim. E é muito interessante isso que você falou, que não à toa o que substitui os bancos sejam os... Porque é a alternativa econômica de São Paulo. É a alternativa econômica de São Paulo. Porque movimenta muita coisa. É claro, e eu sou defensor disso, você sabe disso, as pessoas que também estão mais acostumadas a me ouvir e ler, sabem, eu defendo a cultura com uma série de propriedades, né? Como base de conhecimento, como formação de senso crítico, como humanização do ser humano, como redução de conflito, né? Sempre defendo que quanto mais cultura, menos conflito. Defendo que a cultura é uma perspectiva de geração de futuro, de fato, porque ela estimula a criatividade nas pessoas. Não é para o garoto que faz música, no guri, virar músico da orquestra, mas é para ele
ser mais bem-sucedido, ter melhor desempenho em matemática. Isso expande os horizontes da criatividade, para inovar, né? É para inovação. Eu defendo num amplo aspecto, né, a cultura. Agora, ela tem uma coisa objetiva, que ela gera emprego e renda, que são todos os problemas que nós vamos ter que enfrentar imediatamente. O problema é fechar o ano já. Não é que assim, o futuro... Não, não, é fechar esse ano. Faltam 3 meses e meio para fechar o ano. E a gente tem problema para fechar o ano. Agora, se nós, bem formados, privilegiados aqui, andando pela Paulista a 3, 4 quadras da nossa própria casa, como é que está a perspectiva de um jovem com 18, 20 anos de idade? O que a gente acha que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, então agora minha família está com problema financeiro, eu me formei no ensino médio, mal é mal, que esse ano escola pública não teve nenhuma instrução e acesso para essas pessoas, mas vai formar, eu vou fazer, então eu vou fazer engenharia. 5 anos, Kobashi, para virar um júnior. 5 para virar júnior. Onde a gente acha que o cara vai sobreviver, de que jeito até lá? Fazer a live no celular, né? Mas tá bom. Eu também. Ninguém me ligou até agora. Eu não sou tão popular. A gente precisa dar alternativa mais rápida para o jovem. E eu não tenho nenhuma dúvida que a gente gerar Sobral, capacitação naquilo concordo. que é... O que foi? Não, eu acho que a cultura, obviamente, esse emprego criativo, esse trabalho criativo, é uma ótima opção para o jovem, de uma maneira geral. Seja de periferia ou da zona central, classe A, B, C, D, não importa. Assim. É um super trabalho porque é para onde o mundo vai, a criatividade que tem valor. O resto é commodity, né? Total. Quer dizer, tudo é commodity, tudo é commodity. E eu acho muito nessa briga ideológica, né, que é desse governo, falando da cultura, como se a cultura fosse coisa de esquerdista, não, mas tem os dois, né? da cultura. Desculpa, Koba, mas aí tem os dois. Aí tem os dois. Tem extremos, né? De um lado, o governo dizendo que isso é coisa para esquerdista, e tem a outra parte que acha que é só para os amigos, né? Então também tem, que aqui é o que a gente está vivendo aqui em São Paulo. Mas essa cultura de Estado, né? Essa cultura de Estado, assim, então essa coisa essa guerra, na verdade, não quer fomentar a cultura de baixo para cima, né? Não, de cima para baixo. É diferente. Isso. Mas o que me... Mas, assim, num recorte disso, o que me espanta é que essas pessoas não entendem o papel da cultura no desenvolvimento da nação. Assim, quer dizer, é como se os Estados Unidos fosse os Estados Unidos sem Hollywood. É isso. Tem indústria cultural americana. Exatamente. Não, os Estados Unidos é maravilhoso. Uma franquia de um filme gera 3 bilhões de dólares, que eu vou te dizer. Sabe o que é hoje mais ou menos 3 bilhões de dólares? O que faturou um filme? É o que a cidade de São Paulo arrecada de IPTU no ano, que é a maior e principal receita da cidade. Não, do Brasil inteiro, né? É a cidade que mais arrecada. É a 4ª maior arrecadação do Brasil, 4ª maior. Ganha de vários estados. E o maior tributo dela, que garante maior arrecadação, é o IPTU, que durante todo o ano é o que um filme americano conseguiu faturar. Isso gera dinheiro. Cultura gera dinheiro. Perde para o Avengers. Toda a arrecadação de São Paulo o IPTU de São Paulo perde para um. Não é que perde para a franquia inteira, perde para um filme. Não, se colocar os 5 filmes e tal, dá a arrecadação do ano de São Paulo inteira. Então, assim, cultura gera dinheiro. Só que, assim, com todos os efeitos colaterais positivos. Por quê? Porque a indústria criativa
É a indústria não poluente do futuro. Porque a indústria criativa gera cidadãos melhor preparados, com maior senso crítico. Porque a cultura que gera dinheiro, ela gera pacificação, redução de violência. Não tem efeito colateral negativo. Não tem. Então, assim, eu não consigo exatamente entender por que o poder público não dedica tempo para isso. E, assim, eu não estou pedindo exclusividade. Eu estou dizendo por que não dedica tempo. A cultura está tão esquecida, Kobashi, que tudo reabriu no Brasil e a praia lotou como se fosse o Réveillon no final de semana passado. E ainda, o que mais pode gerar problema na pandemia é um teatro e é um museu. É inacreditável. Você pode se amontoar num shopping, que não tem protocolo de nada. Aliás, tem protocolo em equipamento cultural desde antes de pandemia. Você só entra no teatro naquela hora, depois do terceiro sino. Não é qualquer hora que você quer, entendeu? E só dura aquele tempo. E limpa depois que usa. O museu tem educativo. É filinha para ver a coisa. Ninguém sai correndo. Ninguém se aglomera. Normalmente. Imagina agora. Mas isso é um reflexo concreto. É porque a cultura ela não está na agenda. Não está na agenda. E aí, assim, é claro que é importante ter cultura, produção, formação e tal, mas aí eu estou colocando uma outra questão. É uma outra questão. É para provocar as pessoas para uma outra reflexão. Cultura gera dinheiro e vai gerar perspectiva para um jovem. Vou te dar um dado, e aí eu vou convidar o Ivan Cabral de público aqui, porque eu já mandei. Fofoca não, tem 42, não tem 50, não vou fazer fofoca. Tem que ter 50 cravadinho aqui. Baixou 41, não vou fazer. Aí eu vou convocar aqui, convidar o Ivan Cabral de público para dizer o seguinte. Você sabe quantos alunos que se formam em técnico de palco? Técnico de palco é uma profissão, é uma função, é uma atribuição, é um ofício dentro de todo o cenário da cultura, da produção cultural. Técnico de palco. Um técnico de palco leva 1 ano, no máximo, para se formar. A SP Escola de Teatro, que fica lá na Praça Roosevelt, forma a turma e ela sai integralmente empregada. Vou repetir. 100% dos alunos que fazem o curso saem empregados. E vou te dizer mais que isso. A média salarial de técnicos correlatos dessas atribuições ou ofícios que existem no mundo de formação rápida, um técnico de teatro ganha o dobro da média dos ofícios correlatos. É mais dinheiro, é maior renda, vive num ambiente de informação, de conhecimento, de consumo de coisas, porque é disso que o homem vive, né? De consumir conhecimento, informação e tal. E é rápido. E tem a garantia. Os meninos estão indo todos para cruzeiros. Vai trabalhar lá. Você fala isso, eu começo a me dar desespero, assim, desespero de ver como a gente está fazendo errado. Quer dizer, bom, eu conheço o Ivan, e você sabe que eu sou apaixonado pelo Ivan, a escola de teatro, para mim, é uma joia, assim, é uma joia, é um diamante. Mas me dá desespero. Eu trabalhei muito na periferia quando eu dirigia a ONG. Eu via aquela meninada e é um mundo com as perspectivas apertadas, assim, sabe? Nasce aflito. Nasce aflito e vive angustiado. Nasce aflito e vive angustiado. E essas possibilidades existirem e não serem aproveitadas, para mim, é uma coisa angustiante. Assim, Mas hoje, vou te dizer, hoje tem uma efeméride. Faz exatamente no dia de hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro, 9 anos que nós inauguramos uma das primeiras fábricas de cultura em São Paulo, lá na Zona Leste, Itaim Paulista, fábrica de cultura do Itaim Paulista. O André Matarazzo, que é candidato, estou apoiando ele. Apoiando? Não, né? Enfim, eu estou na vida dele há 20 anos, né? A gente viveu
a vida da cidade nos últimos anos juntos, né? E eu, enfim, sempre apoiei muito ele, ele sempre me apoiou muito também. A gente debateu na última segunda-feira bastante. Ele era secretário e eu era o secretário adjunto da Cultura de São Paulo. Nós inauguramos há exatamente 9 anos. Kobashi mudou a vida das pessoas. Aquela fábrica de cultura foi instalada em uma das áreas de maior vulnerabilidade juvenil da grande São Paulo. Não era só da cidade. Tem muita área vulnerável, muita área difícil, de conflito, de falta de oportunidade para jovens. Pegou as 10 mais. Nós colocamos lá uma das fábricas. Nós entregamos. Está lá funcionando muito bem até hoje. Itaim Paulista não é mais uma das maiores regiões de vulnerabilidade juvenil que nós temos na Grande São Paulo. A vida das pessoas muda. De lá saíram um monte de gente para outras várias funções, várias outras atividades. Se desenrolaram também na área da cultura. A gente criou lá um estúdio de música para quem quisesse gravar CD. E aí a turma, na época, né, era CD, né? Agora é tudo streaming. Mas era tudo, e gravava o CD, e aí tal, e se virou na música, mas se virou lá na dança. E aí, de repente, não se virou na dança, mas conheceu um artista que tal, que tinha uma peça, e aí ele está ajudando lá no projeto, ou nada disso. Só teve mais acesso a conhecimento, que expandiu o horizonte. E aí ele foi viver a outra vida. Mas, Sobral, assim, é foda, porque às vezes as pessoas falam assim, né, porque a periferia, a gente tem que levar a cultura erudita, e não, essa história... Não, nem me fala. Gente, pelo amor de Deus, eu falo assim, olha, eu vou falar 3 coisas para você, de música. Racionais, Criolo, Emicida. O movimento... O movimento... A periferia produz joias, não é possível, a gente tem que se livrar disso. O movimento hip-hop em São Paulo, ele é de uma força de articulação, de reivindicação dos direitos. A gente estava falando isso, né? Que o governo cobra muito dever e entrega muito pouco direito para as pessoas. E é por isso que existem os movimentos culturais, que, aliás, refletem a falta, né? Dentro da sociedade. Olha, eu estou aqui, né? O movimento hip hop que dá espaço para o rap que você revela e tal, ele é de uma potência para abrir, expandir e defender determinadas comunidades que ele faz parte da nossa identidade. Mas sabe o que acontece? É assim, aí o que acontece? Chega lá no poder, de quem decide, o orçamento público, que está lá na Câmara, do prefeito que manda lá o projeto de lei para financiar o projeto daqui e lá, que constrói o predinho, que faz lá, vai tal. Esse cara não viveu a cidade. E esse cara não entende nada de cultura. Essa que é a verdade. Não entende, não tem hábito. Talvez não seja nem culpa dele, porque ele também não teve lá as oportunidades na juventude, na infância, já na vida adulta, não teve. Então ele acha que cultura é orquestra e ponto. Claro que a orquestra é determinante. É determinante. Determinante. Agora, a periferia, mais que isso, né? A periferia produz identidade cultural e ela precisa ser garantida. Não, os movimentos populares são a identidade cultural de um território, de um povo. A gente tem que fazer o contrário, é dar força para isso. Eu também lembro na época do Estado, quando a gente estava lá, eu estava com a Andréa lá no Estado, a gente fez uma coisa brilhante lá também. E foi muito bacana. E foi muito pontual. A turma do funk estava começando com aquela história que começava o proibidão. Apologia ao crime, apologia à violência, contra o Estado, contra os direitos, contra a mulher. Era uma loucura. Eu falei, você chama... galera, vocês não têm repertório? Mas é o seguinte, então. Vocês querem ajuda? Eu vou te dar palco, som e luz. Não foi mais do que isso. Vou te dar palco, som e luz. E de repente você pode ir lá gravar lá no estúdio da Fábrica de Cultura. Mas é o seguinte, você faz o que você quiser. Só não fala bobagem. E bobagem não é que é bobagem do que eu acho que é certo, que é errado. Não, é bobagem que todo mundo sabe que é uma bobagem. É uma bobagem assim. Não é para pegar criança, entendeu? Não é para fazer apologia à violência, ao crime. Não é para falar que vai matar as pessoas. Não é para falar que a droga é o que tem de bom no mundo. Então, o resto, fala o que você quiser.
E aí, novos movimentos. Esse também é o papel da sociedade do Estado. Qual é o norte que você vai dando? Aí a gente volta lá no começo. Não é proibir. Não é vem aqui que eu vou te fiscalizar, vou te dar uma canetada. É como eu posso te ajudar. É como eu posso te ajudar, né? E aí a cultura, né? Que a gente sabe bem disso. A gente sabe, na tecnologia, no avanço tecnológico que o mundo está, um robô constrói um carro. Mas robô não constrói banda. Né? Então, esse lugar precisa ser o ponto de reflexão para o futuro. Gerar emprego e renda para o futuro e para essa juventude que cada vez mais rápida, eu não tenho a menor dúvida, tá no cada vez mais o estímulo à cultura, à arte, produzir coisa, é produzir atividade, evento que traga gente do mundo inteiro. A gente é craque nisso, independente das besteiras que esta administração municipal fez com o carnaval paulistano, né? Que deixou todo mundo nervoso, todo mundo irritado. Não estou falando da sociedade, não. Estou falando do cara do bloco, o cara do carnaval mesmo, né? Que estressou o cara, porque assim, você vai tocar amanhã. Não, amanhã não. Amanhã vai ser sábado. É a melhor semana que vem. Aí não é mais às 5 da tarde, vai ser às 8 da noite. Não, melhor de manhã. Né? Fez assim como se fosse... eu às vezes acho que essa administração fica brincando de Lego, sabe? Agora não deu certo aqui, desmonta, agora monta. Quem sabe essa peça... É uma gestão de grandes eventos, né, Sobral? Assim, não é só dizer, eu tô falando, é o conjunto, é o conjunto. Bom, é assim, essa turma não precisa, ela só não quer ser atrapalhada. Precisa de, entendeu? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso... E aí, mesmo assim, deu certo pelo espírito empreendedor e perseverante do paulistano. Porra, o que aconteceu em São Paulo? São Paulo perdia dinheiro em fevereiro, os meses que mais arrecada agora, porque vem todo mundo para cá. E agora São Paulo pode ser a Broadway brasileira, pode ser a Hollywood brasileira e pode ser o Louvre brasileiro. São Paulo tem vocação para isso. Isso pode ser no mesmo lugar e pode ser um impacto nacional gigantesco, mas, sobretudo, resolver o problema da gente aqui, né? Dos paulistanos que estão ainda e vão ter muita dificuldade de emprego, né? É um pouco a sensação que eu tenho é que é uma gestão que acredita muito em si mesma, sabe? Que não está disposta a... E aí não dialoga. Aí não dialoga. Não ouve. Dialoga. Não ouve. E a gente... Aqui, ó. A gente está aqui, no bate-papo aberto e tal, mas precisa ter toda hora o bate-papo aberto? Não precisa, mas todo mundo tem aqui. Eu estou fazendo do smartphone. As pessoas... Primeiro precisa resolver a conexão da internet com a antena lá que não existe. Mas assim, tendo antena, tendo que existe, precisa ter. A gente precisa ter maior tecnologia, aplicabilidade, né? Precisa ter um aplicativo que as pessoas conversem, fiscalizem, que a sociedade participe da administração. A gente precisa trazer as pessoas, a gente precisa ouvir. Política é feita de escuta, né? Não dá para fazer coisa encastelado dentro do gabinete, com ar-condicionado, com um garçom servindo café quente. É fácil dizer assim, ó, você agora não precisa, você agora não, espera mais um pouquinho que na prefeitura é uns 3 anos. Então, assim, não dá, as pessoas têm... O sentido de urgência já esgotou, é o sentido de emergência agora, né? Nós estamos numa fase de emergência, precisa resolver logo. Então precisa trazer mais as pessoas. Não precisa ter fiscal, precisa ter ajudante na prefeitura. Não precisa ter o brucutu ali que fica lá em cima de você. Precisa ter um consultor para te orientar. E, ao mesmo tempo, respeitar o cidadão, porque eu não preciso ter fiscal, porque nós temos 12 milhões e meio de fiscais aqui. Agora, ele só precisa ter o acesso para endereçar para onde que está o problema, né? E aí é isso. Não, mas essa ideia de ter um aplicativo que o cidadão possa fotografar um buraco, fotografar uma praça suja e mandar para a prefeitura e mandar direto para a empresa. Que a galera mais muito boa. A galera mais faz hoje é mandar foto, é tirar foto de tudo, que publica sobre tudo. Todo mundo tem a manha. Olha, todo mundo tem a manha. Não precisa ensinar nem para minha mãe mais. Como é que a minha mãe abriu o Instagram agora para mim? Não, mas essa ideia que você me contou, eu quero até melhorar. Vou te dar uma ideia em cima da ideia que você me deu.
além de mandar para a prefeitura, publica no Facebook. Claro. Porque daí a resposta também vai para o Facebook. Então fica todo mundo sabendo se aquilo foi resolvido ou não. Até para que não eu vai não só precise para, reclamar. sabe, já publica na rede. Já É isso, é claro. Até para que isso. eu não precise reclamar daquilo que meu vizinho acabou de reclamar. Entendeu? Nós estamos entupindo os fluxos, Kobashi. Nós estamos fazendo... Tem milhões de pessoas pedindo sobre o mesmo assunto e a capacidade de análise, porque a gente contou lá atrás. A prefeitura não tem analista e não tem consultor, então aí não adianta nada. Então ela está lá para dar porrada, tem fiscal, recebendo porrada de demanda que ela não dá conta. Então, assim, nós precisamos ter inteligência, aplicabilidade, acessar as pessoas. Nós temos 1 minuto e 57 segundos aqui, porque vai vencer 1 hora, e eram 40 minutos, e a gente fala para Bedel. Quer dizer, eu falo para Bedel, né? E tá tudo bem. Mas olha, Sobral, tudo bem. Garante, Kobashi, transparência. Quando você participa as pessoas, e participa a sociedade civil, e eu não vou falar nem do ponto alto, né, de uma coisa muito, muito sofisticada, que é o modelo de organizações sociais, que é a participação da sociedade civil na execução da política pública, e que funciona muito bem na saúde, que funciona muito bem na cultura, e esses são os lugares que a gente está convivendo mais, com mais crise, mais problema, e não deu mais problema porque a sociedade participa. Gente inteligente, capaz, competente, que traz meios privados, sejam financeiros ou humanos, para colaborar com a solução, porque a organização social é solução para o Estado, é solução para as pessoas e para a política. Mas a gente precisa trazer as pessoas, né? E dar transparência para elas. A gente precisa marcar outra live. Eu falei demais. Não, a gente nem começou a desatar esse nó. Nem começou a desatar esse nó. Tem muita coisa para ser dita.